graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos nossos corações. Estamos mais uma vez trazendo esta mensagem do profeta desta era para os nossos corações. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os três poderes: o poder da fé, o poder de Deus e o poder do diabo. Nós vamos ler a leitura no livro de Números, capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. A mensagem do profeta, o poder da decisão, pregada dia 7/10/1955, em Chicago, Illinois, Estados Unidos da América. No parágrafo 19, o profeta disse: agora em Números, capítulo 13, versículo 30, temos o seguinte: Caleb acalmou o povo diante de Moisés e disse: vamos subir de uma vez e possuí-la, pois somos capazes de superá-la, que o Senhor adicione suas bênçãos e a sua palavra agora. Na noite passada e nas duas últimas noites estivemos ensinando apenas uma pequena seção do livro de Êxodo. E chamado do povo de Deus, porque acreditamos que é essencial neste dia lembremos-nos de alguns anos atrás. Eu lembro que eu estava dizendo, o profeta diz assim, eu lembro que eu estava há 1 ano e 6 meses uma vez na igreja, ensinando o livro de Êxodo. E eu tinha uma vez falado 2 anos em Jó. E eu lembro, eu tinha Jó no Monte de Cinza por cerca de 4 semanas. E todo domingo, Jó no Monte de Cinzas. Uma história tão bonita, Deus lidando com seu amado, seu santo. E como chegamos a esses lugares, e angústia, e não sabemos para onde nós virar. E eu estava trabalhando para um clímax. Uma querida irmã, Deus abençoe seu coração, ela não queria magoar os meus sentimentos e disse: irmão Branham, eu aproveito cada minuto da sua mensagem, mas quando você vai tirar o Jó do Monte de Cinza? Oh, que coisa! Bem, Deus o tirou com uma vitória. Vocês entenderam essa leitura? O profeta já há várias semanas estava com o Jó no Monte das Cinzas. E essa irmã se preocupou com isso. E parece que ela queria que o profeta tirasse o Jó
do Monte da Cinza. E ela perguntou, quando que o Senhor vai tirar ele do Monte de Cinza? E o profeta disse, olha, Deus tirou Jó do Monte de Cinza com uma vitória. Quer dizer, enquanto você não tiver vitória, você estará em cima do Monte de Cinza, nas dificuldades, nos problemas. No parágrafo 20, ele disse, agora eu amo aquelas pepitas velhas, não é? E digo certamente, fizemos algumas prospecções. Prospecções quer dizer ver ao longe. Em um ano neste livro de Êxodo, desenterrando todas essas joias e fazendo-as brilhar. Descobrimos que todas as joias desse livro de Êxodo, ele começa a dizer pepitas é as palavras, as revelações, as coisas que tem no livro, que serve como exemplo para nós. É isso que ele está dizendo aqui. Agora, ele disse, era apenas um pedaço da pedra angular principal, apontadas para o Senhor Jesus. E nele habita a plenitude de toda a divindade, corporalmente. Toda a nossa redenção, toda a nossa salvação, toda a nossa alegria, paz, tudo. Toda a nossa cura, tudo o que precisamos repousa em Jesus Cristo. Notou? Ali, para que nele todos possamos ser abençoados juntos. Agora, observe como pensamos primeiro que, levando o assunto neste livro de Êxodo, encontramos 3 poderes principais. O poder de Satanás, o poder da fé e o poder de Deus. E descobrimos que Satanás, ele começa a mostrar seu poder sempre primeiro. Observe, pequenas coisas, quando elas fervem e começam a começarem primeiro. Você sabe que cogumelos crescem da noite para o dia e morrem no dia seguinte. Vocês sabem, cogumelo, para nós que vivemos aqui no mato, na roça, cogumelo é aquele que nós chamávamos de sombrinha de sapo. É uma coisinha que dá no esterco, na terra, nos monturos, elas aparecem. Dá a entender que elas não têm semente, elas são... aparece por fermentações, parece assim. Agora, o profeta mostra que um carvalho, que é uma madeira, ele demora muito tempo para ser um carvalho velho, mas ele está realmente enraizado e aterrado quando chega a essa idade, esse tamanho. Então, o diabo geralmente começa aquela pequena chama. E então, observe, ele tenta interromper o movimento de Deus. Todas as vezes ele fará isso. E ele ainda é o mesmo diabo. Ele usa as mesmas técnicas que ele usava nos velhos tempos. Ele ainda as usa hoje. Só podíamos ler o Antigo Testamento, então aprenderíamos as táticas do diabo, como ele faz. E
Então descobrimos que o poder dele, ele tinha poder, ou tem poder, mas esse poder é a morte. Ele não tem poder além disso. Apenas a morte acaba com o seu poder. Notaram isso? Então, além da morte, nós temos a fé, que vê o Deus da ressurreição. Fé após o fim do diabo, o poder da morte, então ele terminou, e o diabo não pode fazer nada mais. Porém, após a morte, a fé vê a ressurreição, um Deus de ressurreição. Esse é o poder da fé, para crer. Quando ele pergunta, parado atrás da nuvem, da nuvem negra, que você não pode ver com seus olhos naturais, mas a fé que está no seu interior o direciona para esse Deus da ressurreição. É um Deus de toda a sabedoria. Ele está de pé apenas por trás de cada julgamento. Eu amo isso, diz o profeta, não é? Saber que Pedro disse que todo julgamento vale mais para nós do que o ouro. Veja bem isso aí. Pois está funcionando. Todo filho que vem a Deus deve primeiro ser provado, que é julgado, açoitado, castigado. E se você sentir um pouco de mágoa depois de nascer de novo, uma pequena provação que o perturba em algum lugar e você volta ao mundo novamente, isso mostra que você não é um filho. Note bem isso. As provas, as perturbações, é um tipo de julgamento para nós. Se você volta para o mundo, você se torna um filho ilegítimo. E não um filho de Deus. Se um homem ancora seu coração no coração do Calvário, todos os demônios do inferno nunca mais abalarão. Ele está lá e observe, pois quem não suporta castigo é um filho ilegítimo. O diabo afirma que é filho de Deus, que Deus é seu pai, quando não é. Apenas sacudido por todos os ventos da doutrina, não é estável e não sabe para onde está indo. Duplamente pensado, e muitas vezes com a língua dobre. Língua dobre é aquele que fala, abençoa e amaldiçoa, fala coisas boas e coisas ruins. Na mesma hora que está orando, está xingando. Esse é língua dobre. E não sabe onde você está indo, ou de onde você está falando. Então, um homem que nasceu de novo, do Espírito de Deus, sabe exatamente onde ele está. Está certo? Nada o perturba, porque algo dentro dele já testemunhou. Alguém fora da nuvem, além. É pela fé, ele o vê. Além da cortina. Pela fé, ele o vê. Agora, parece sempre que Deus nos leva direto para armadilhas. Veja bem,
Isso o Velho Testamento mostra para nós a realidade do Novo Testamento. Parece que Deus levou o povo de Israel direto para a armadilha. Você sabe? Descobrimos que Deus, às vezes, nos leva a uma grande coisa. E então mostra ali o seu poder e sua glória para nos libertar. Pense nisso. E quando Moisés chamou a Deus, ali naquela armadilha, Deus disse: aquietai-vos e veja a salvação do vosso Deus. O profeta diz: nossa, isso não é um incentivo? Fique quieto, fique em silêncio. Então vemos que eles trouxeram como essa fé, e como essa fé confundiu o faraó. Vamos notar isso aqui. Na realidade, a fé do eleito, ela não tem tropeços para ela. E, na realidade, a fé dos eleitos confunde os filhos do mundo. Vemos que, como essa fé confundiu Faraó. Aquele outro faraó que levantou José no castelo e alimentou e deu a ele o melhor e fez dele um homem forte, e ele viveu 120 anos, e o diabo levantou, é o diabo levantando o Filho de Deus para fazer a obra de Deus. Isso é um pouco difícil de vocês entenderem, mas você vê que José foi vendido pelos irmãos através da inveja. Quer dizer, se você olha no lado natural, é o diabo que fez aquela obra, e o diabo que levou aquele José lá para o Egito. E o profeta diz que o diabo, levantando o Filho de Deus para fazer a obra de Deus. Pensa nisso. Como Deus puxou a lã sobre os seus olhos naquele tempo. É lógico, Ele é Deus. Então descobrimos que os filhos de Israel, os deixamos ontem à noite saindo de sua armadilha. O profeta tinha pregado essa mensagem, falando da armadilha, e ele disse: hoje à noite vamos tomar outro ponto, que é o poder da decisão. É uma coisa bem complexa, que vocês veem em Israel, trabalhando ali todo aquele tempo. Deus trabalhou para tirar eles do Egito, chegaram ali na armadilha, que era o mar Vermelho, e Deus tirou eles ali daquela armadilha. Depois nós vamos voltar no assunto para vocês entenderem. Tirou ele daquela armadilha, e agora levou num outro ponto muito difícil, que era o ponto principal da entrada de Israel em Canaã. E ali estava somente Josué e Calebe, dos que saíram, ou melhor, dos 12 que foram vigiar a terra. Estavam os dois ali que tinham confiança na promessa de Deus. O profeta diz que Josué representa o Espírito Santo e que Calebe representa a igreja. E nós vemos que eles tinham que entrar novamente, eles foram visitar e agora tinham que entrar com o povo. E os 10 que foram junto tiveram uma fé negativa. Eles achavam que não podiam entrar ali, porque era muito forte aquele povo.
e o povo tinha que ter uma decisão. E Moisés e Josué, aliás, Caleb, representando a igreja, ele teve a decisão. Foi ele que fez essa parte que nós falamos aqui de Números, é a leitura que nós fizemos. É Números, Números capítulo 13, verso 30. Isso vocês não esquecem. Então foi Josué que fez o povo aquietar diante de Moisés. E isto que representa a igreja. A igreja deve ficar calado e ter a sua decisão. Veja bem, então o profeta diz, hoje à noite vamos tomar o poder da decisão. Agora vamos voltar lá no poder de Deus. Vamos voltar lá no poder de Deus. Como eles foram levados a essa armadilha? De maneira alguma, jamais eles passariam por ela. Era difícil. Trevas, lá estava o Mar Vermelho, na frente deles, e ali estavam as montanhas de ambos os lados, e o exército de Faraó chegando, milhares de vezes. Milhares de homens blindados perseguindo. Parece que Deus os levou direto para a armadilha. Preste bem atenção nesses assuntos. E nós começamos a perceber o que Deus permite a nós, o que acontece conosco. Você sabe, descobrimos que Deus, às vezes, nos leva a uma grande coisa. Então mostra seu poder e sua glória para nos libertar. Existem muitas prisões. E quando Moisés clamou a Deus, Deus disse, aquietai-vos e veja a salvação de Deus. O profeta diz, nossa, isso não é um incentivo, fique quieto. No parágrafo 24, o profeta diz, então descobrimos que ele lhe disse para pegar o bastão na mão e levantar as mãos e seguir em frente. E quando a coluna de fogo que os liderava, a grande glória da Shekinah, que estava diante deles na forma de um halo ou uma coluna de fogo diante deles, veja bem o que aconteceu com a coluna. Parece que veio para assustar mais o povo. Ao invés de ela sempre esteve na frente, guiando o povo de Israel. Ela ia na frente, sempre. Você vê ela sempre na frente. Mas agora ela virou para trás deles. Olha, isso deveria ter causado mais temores, mais dificuldade. E agora, o que ela fez? O que essa coluna de fogo fez? Para os egípcios que vinham, ela se tornou uma escuridão. Mas para Israel, ela continuou sendo luz. Veja bem o que acontece com a nossa alma, com a nossa vida, com a nossa fé. Pense bem como nós estamos, que estado de alma nós estamos, que estado de espírito nós estamos, que estado físico nós estamos. Pensa bem, como Deus age sempre, o Espírito Santo sempre trabalhou da mesma forma. Como o diabo também trabalha sempre da mesma forma. Agora, o próprio plano de salvação de Deus, quando um homem fecha seu coração contra o plano de Deus, ele se torna nas trevas. Você sabia disso? Deus tem um caminho. E descobrido o passado. Mas quando um homem rejeita a luz,
não há nada mais além da escuridão. Do mesmo modo que é agora, meu amigo pecador, hoje à noite, quando você rejeita o amor de Deus. O amor deve julgar. Não há como escapar disso. Deus primeiro lhe dá amor e oferece a você. Mas se você rejeitar, não resta nada além do julgamento. Então, aceite esta noite o amor de Deus. Creia, sinta Ele no seu coração. Ele está te dando oportunidade. Agora veja aqui, vamos ler uma parte do parágrafo 32 dessa mensagem. Observe que os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho não apenas na lama. Eles não atravessaram na lama. Parece, quando nós vemos essa travessia, e eu mesmo já pensei isso. Eles passaram com aquelas carruagens, aquelas coisas que eles vinham trazendo, e como a gente sabe, o rio, o mar tem um limo, ele tem um tanto de lama embaixo, e eu sempre pensava, como que esses carrinhos passaram ali naquela lama? Mas veja, Deus não faz as coisas mal feito, Deus faz as coisas bem feito, muito bem feito. Aquele vento que dividiu as águas, limpou, e estava em solo seco. Eles caminharam em solo seco, caminhando leve, diz o profeta aqui. Veja bem, caminhando leve. O nosso lado espiritual aqui na terra, nós não podemos caminhar em lama. O nosso lado espiritual, a nossa alma, Deus tem preparado caminho para nós atravessar em lugares secos, leves, com a nossa alma leve. Esse é o problema da igreja hoje, diz o profeta aqui. Você está tão carregado que não consegue andar leve. Tem muitas coisas em você, muitas coisas por aí. Pense bem nisso, meu irmão, minha irmã. Olhe bem como estamos. Paulo disse, deixemos de lado todo o peso, todo o embaraço, para que possamos andar leves, todo o peso e o pecado que nos acomete facilmente, para que possamos correr com paciência a corrida que está diante de nós, proposta de nós, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Veja bem, você sabe, esse é o problema da igreja hoje. O problema da igreja hoje, não entrar no Espírito o suficiente, é porque nós somos demais em nós mesmos. Não sei se vocês entendem essa expressão. Esse demais em nós mesmos, nós somos egoístas, nós somos os sábios, os poderosos, nós somos em nós mesmos. Eu não sei expressar de outra forma. Nós somos nós mesmos. Meu irmão, você deve sair de si mesmo por tempo suficiente. Você diz, bem, a nossa igreja, nós temos uma rotina regular. A nossa igreja, que se importa com uma rotina? Eu gostaria que vocês ficassem fora da rotina o tempo suficiente para ser salvos de qualquer maneira. Amém? Note bem agora, nessa situação que nós estamos, quando que nós pensaríamos que íamos chegar nessa posição, aprisionados, com regulamentos e podendo assim meditar dentro da sua casa, ler as mensagens? Que coisa! Como que Deus, e logo nessa fase, Deus trouxe problemas para nós. E graças a Deus, nós temos recursos. Somos pessoas que estamos com recurso
O ministério do Filho do Homem está exercendo em nós. É Ele que nos alimenta. O profeta desta era, o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, trazendo a restauração de Malaquias, capítulo 4, o Elias que haveria de vir. O que era isso? O Espírito Santo restaurando a nossa fé. Estamos felizes por essa parte, não há outro meio, não há outra maneira de nós ficarmos desprovidos, porque nós estamos prevenidos com a palavra, prevenidos com o Espírito Santo. O profeta diz aqui, dando sequência nesse parágrafo: entre no Espírito para poder ver as coisas. Certa vez, um antigo profeta ficou agitado, porque alguém veio a ele. Não estava certo para ele alegrar. Ele meio que levantou sua justa indignação, e você sabe o que ele fez. Antes de o Espírito vir sobre ele, ele teve que ir cantar algumas boas canções espirituais. Então ele entrou no Espírito e começou a ver as coisas. Ele tem algumas visões. Eu digo a você, irmão, a vida parecerá muito diferente quando você fizer isso. Quando você entrar na sua camarinha, no seu quarto, no seu aposento, e começar, se a tristeza está afagando, tome aí uns hinos, canta, glorifica, vai buscando, e a coisa fica diferente quando você sair do lado de lá. A igreja, entrar no Espírito, isto mesmo, e sair de si mesma e da rotina em que você está. Amém? Parágrafo 41, o profeta diz: bem, observe, e aqui estava eles na manhã seguinte, levantando-se, e havia alguns bolos espalhados por todo o chão. Aí ele está mostrando Israel, ali quando estava naquela situação, com fome, e levantaram de manhã cedo, e ali estava, Deus tinha feito chover maná do céu. Esse é um tipo muito bonito de Cristo descendo do céu para morrer na terra e perecer na terra, para que Ele possa resgatar os que perecem. Tornar-se era celestial, tornar-se terreno, ele era celestial, e tornar-se terreno para que ele pudesse tornar-se celestial, terrestre. Você já pensou nisso? Deus fazendo isso, saindo do celestial e se tornando terrestre, para que nós também pudéssemos nos tornar celestial. Note bem isso, Cristo se tornou eu, o profeta diz, para que eu pudesse me tornar Ele. Isso é muito profundo para nós, é grande mistério para nós. Oh, que coisa! Isso abalaria o coração de um infiel se ele olhasse para ele. Veja bem, Cristo se tornando pecado, uma oferta pelo pecado, que, não conhecendo o pecado, ainda foi feito pecado, que através da justiça de sua vinda, eu, pecador, posso ser redimido e estar no seu lado à semelhança. Irmãos, é para isso que é o amor de Deus. Observe, era um tipo de Cristo. Ele caiu sobre a terra e desceu para perecer a fim de sustentar o povo em sua marcha. Agora eles eram peregrinos. Eles eram peregrinos. Sim, eles eram peregrinos. Eles estavam fora do Egito, viajando para a terra prometida, mas não estavam nem no Egito e nem na terra prometida. Observe isso. Assim que a igreja está hoje. Nós somos peregrinos. Nós não estamos no Egito.
Estamos no nosso caminho para a glória. Então, não estamos nem no Egito e nem na glória, mas somos peregrinos. E Deus está conosco, fornecendo tudo o que precisamos, enviando Cristo para sustentar a igreja. Enquanto prosseguimos, era tipo do Espírito Santo. Parágrafo 68. O profeta disse: não se preocupe com o quão inocente e bonita ela seja, mostrando a igreja. Você pode ter torres e santuários e dizem: homem, como um bezerro moribundo, mas isso não muda a palavra de Deus. Deus olha, Deus disse que nós poderíamos aguentar, é seu, a promessa é nossa. Aleluia! Eu me sinto religioso, diz o profeta. Saiba que o Espírito Santo está aqui, a mesma coluna de fogo que levou os filhos através daquele deserto e foi com eles para a terra prometida. Aqui está ele conosco esta noite e teve sua foto tirada, como nós vemos aí na foto do profeta. Veja bem, repetidamente mostrando os mesmos sinais e maravilhas. Do que estamos assustados? Pela fé, não me importa, eu me sinto como Caleb. Deixe-me ter esse monte além. Amém? Este é o poder da decisão da fé. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós estamos nesta noite, mais uma vez, felizes com a Tua palavra, sabendo que o Senhor socorre nós em todos os momentos, e te pedimos as bênçãos para todos aqueles que estão em prol de ouvir a palavra de Deus, aqueles que estão interessados a conhecer a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cura os enfermos nesta noite. Cura, Senhor, tira toda a ansiedade, toda a angústia, toda a dor, toda a aflição. Dê recurso necessário para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.